programa vamos conversar agora, vai falar da cidade de Horizontina. Isso mesmo, Horizontina. E por que Horizontina? Bom, já há muito tempo que nós estamos acompanhando uma reivindicação da comunidade que chamou a nossa reportagem para fazermos matéria sobre uma situação de esgoto, tá, no bairro Bela União. Nós fomos chamar até esse local. Essas imagens já são de algumas semanas atrás, eu acho que um mês atrás, e a comunidade reclama muito dessa galeria aqui de esgoto, né, dessa situação de esgoto a céu aberto, o esgoto correndo aqui, e a Prefeitura de Horizontina, através da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, tem tentado fazer algum trabalho aqui nesse local, tá? E nós temos mais informações. Essas imagens aqui fizemos já faz algum tempo, não são imagens atuais, tá? Mas o problema é esse. Então, nós temos informações, porque hoje nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Planejamento, né? O Fernando Bins. E o Fernando Bins nos trouxe aqui pelo WhatsApp algumas informações, tá? Algumas informações. Então, eu vou mostrar aqui as fotos que o Fernando Bins mandou pra gente, tá? Olha só, o que está sendo realizado lá. Isso aqui é o que está sendo realizado lá, tá? Então, com essas fotos aqui, qual foi a informação que o Fernando Bins trouxe aqui para nossa reportagem, tá? Sobre a galeria, tá certo? Sobre a galeria. Bela União, o que ele disse? Olha, já temos contratado a empresa executora, material e mão de obra. Inclusive, já realizamos algumas ações de limpeza e derivação de água que irá possibilitar a ação. Infelizmente, o tempo não está colaborando. Tá? Então, o Fernando Bis diz que o tempo não está colaborando. E você está vendo essas fotos aí. Vou colocar mais uma foto. Mais uma foto que ele enviou para a gente. Tá? Esta foto aqui. Ok? Esta foto é do pessoal lá na galeria fazendo algum trabalho, mas o Fernando Bins disse que o tempo não está colaborando. E ele continua aqui, ele continua dizendo o seguinte, olha, essas imagens são de uma ação de retirada de dejetos para possibilitar a intervenção. Já está tudo alinhado, somente faltando a ação em si, tá? Ele disse isso então a respeito do esgoto na Bela União, que eu já mostrei as imagens para você. Aqui está as máquinas trabalhando, né? E essas são as informações do Fernando Bins hoje pelo WhatsApp para a nossa reportagem. Aliás, o Fernando Bins é um secretário que sempre responde a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, Fernando? Até fiz uma brincadeira com ele hoje, né? Não vou dizer qual foi a brincadeira, obviamente, mas eu fiz uma brincadeira com ele. Então você está vendo aqui que na primeira foto aqui, ó, tem uns canos, né? E eu vou voltar então, vou voltar a imagem lá do esgoto, né, em vídeo. Vou voltar a imagem em vídeo aqui do esgoto. Deixa eu ver aqui, se é isso aqui. Ó, aí está, tá vendo? Aqueles canos, aqui, ó, aquele cano é essa imagem, tá? Vão trocando aqui, ó, aqueles canos lá é essa imagem que você está vendo. Olha só. A prefeitura, a secretaria colocou isso aqui para tirar o curso do esgoto e ele ir direto para fora da galeria. Tá? Então isso aqui foi a última vez que nós estivemos no local a pedido dos moradores, porque ficou, durante um bom tempo a obra ficou parada e nós estamos acompanhando. Tá? Então o Fernando Bins enviou essas fotos aqui de máquina trabalhando no local, é uma máquina só, né? É a mesma máquina, mandou essas fotos e nos relatou o seguinte, e eu vou repetir o que o Fernando Bins nos relatou, tá? De repente alguém entrou agora aqui no programa, eu vou repetir. Ele diz o seguinte, olha, já temos contratado a empresa executora, material e mão de obra. Inclusive já realizamos algumas ações de limpeza e derivação de água que irá possibilitar a ação. Infelizmente o tempo não está colaborando e essa semana parece que vai ser a semana inteira de chuva, tá? Essas imagens são de ação de retirada de dejetos para possibilitar a intervenção. Já está tudo alinhado, somente faltando a ação em si, ou seja, somente faltando iniciar a obra para fazer deste ponto que você acabou de assistir, vai ver novamente, para fazer deste ponto de esgoto uma estação de tratamento, tá? Uma estação de tratamento, por isso que estão ali retirando os dejetos, entraram dentro da galeria, tá? Entraram dentro da galeria e para fazer uma estação de tratamento, e esse é o trabalho que está sendo realizado então
em Bela União, tá certo? Em Bela União. Muito bem. Esta é a situação, viu? Moradores da Bela União que semana passada pediram que eu fosse lá. Então eu entrei em contato hoje com o Fernando Bins e foram essas as informações que o Fernando Bins repassou para a nossa reportagem. Tá bom, gente? Então estou aqui informando a comunidade de Bela União e se o tempo colaborar, esse trabalho vai continuar. Nós estamos assim, ó, estamos acompanhando de acordo com o trabalho que a prefeitura vai fazendo. Tá? Os moradores trouxeram essa demanda para a nossa reportagem, nós fomos atrás do Fernando Bins, nós fomos no local já várias vezes, e tem outras situações também que precisam ser analisadas nesse local, como por exemplo, moradores não podem colocar entulhos próximo desta galeria, não podem colocar entulhos nos matos que tem ali, sabe? Porque esses entulhos acabam acumulando água e nós estamos em guerra contra a dengue. Tem uma série de situações que eu ainda não apontei, só fiz aqui algumas observações, tá? Mas na próxima matéria que eu for lá eu vou mostrar. Porque não pode, né? Estão preocupados ali com o esgoto, tem muito bicho, tá? E aquela coisa toda, bicho peçonhento. Fomos lá e fizemos a matéria, estamos acompanhando o trabalho da prefeitura e vamos continuar acompanhando, vamos continuar trazendo informações. Mas, entre aspas e entretanto, né, existe lá um acúmulo de entulhos ali perto, coisa que não pode, tá? Não pode, o morador não pode fazer isso. Inclusive teve um morador que da última vez que eu estive lá e fiz aquelas imagens ali, veio falar comigo e disse: Silvio, chama atenção para o pessoal não jogar entulho aqui nos matos, não dá certo. Um morador veio falar comigo, preocupado, ele estava cortando lá, podando algumas árvores e disse: ó, eu estou podando aqui, vou chamar uma empresa para recolher e dar o destino correto. Agora o pessoal fica jogando entulho ali, eu fui lá olhar e tem muitos entulhos. E aquilo ali acumula água. E nós estamos em guerra contra a dengue. A Horizontina não é diferente, então há uma preocupação com a dengue também, tá? Há uma preocupação com a dengue. Qual foi o outro assunto apontado aqui pelo Fernando Bins? Nós também estamos acompanhando uma situação no distrito de Cascata, em Horizontina. Tá? Nossa reportagem foi chamada por alguns moradores, que inclusive tinha uma pessoa naquela época que estava enferma, espero que já esteja melhor e curada. Espero que já esteja melhor e curada. Mas na época fomos chamados porque uma rua do distrito de Cascata não tinha energia elétrica. Tá? Não tinha energia elétrica e os moradores reivindicando que já existia, né, que possivelmente já existia um projeto para que aquela rua fosse contemplada com energia elétrica. E inclusive uma determinação do Ministério Público. E nós levamos para o Fernando Bins, para a secretaria deles, tudo isso, inclusive, né, o processo do Ministério Público, coisa que ele não sabia na época. Ele ficou sabendo graças à nossa reportagem, que eu fui lá e levei para ele, apresentei para ele. Né, o que o Ministério Público já havia determinado, um prazo para que a prefeitura realizasse, né, todo o levantamento da rua, dos lotes, para a instalação da energia elétrica. Pois bem, o que o Fernando Bins, e nós estamos acompanhando isso com o Fernando Bins, né, também já falamos com outros secretários sobre essa situação, nós estamos acompanhando. E o que ele falou hoje por volta das 4h53 da tarde para a nossa reportagem? Ele diz o seguinte: regularização do distrito de Cascata. Nós já temos todos os lotes levantados. No caso, o mapa, né? Já tem todos os lotes levantados. Esse mapa eu vi, tá? E estamos, desde a última vez que falamos, que faz mais ou menos um mês, coletando a documentação dos proprietários para fazer as peças técnicas, ou seja, lote de cada um com memoriais. Lotes de cada um com memoriais, tá? Para levar a registro e regularizar a situação, porque precisa regularizar a situação dos lotes para a instalação da energia elétrica, da rede de energia elétrica, que não são muitas casas, hoje já são mais casas, na época era um pouco menos, tá? Já temos 80% levantado, inclusive realizamos reuniões em Cascata para coleta de assinaturas e aceite das medidas reais de cada terreno. Está faltando encontrar os proprietários que moram fora de Horizontina. Tem gente que tem terra lá, mora fora de Horizontina, e eles então estão enfrentando essas dificuldades, né, de encontrar os proprietários dos lotes
que residem fora do município de Horizontina. Nosso prazo de conclusão do levantamento é março, mas esse prazo, né, ele foi estendido, porque na verdade o prazo para conclusão era fevereiro. Era fevereiro, né? Mas eu vou continuar lendo aqui. Nosso prazo de conclusão do levantamento é março, encontrando ou não esses proprietários faltantes. Vamos conduzir de outra maneira a parte legal junto ao registro. Sendo assim, nossa meta é abril para regularização e possibilitar a implantação de infraestrutura, principalmente da parte elétrica que causa aqueles transtornos. O Ministério Público acompanha essa questão também. Aí eu perguntei para o Fernando Bins, se o prazo não era fevereiro, porque, né, de acordo com o processo que eu mostrei para ele, que eu tive acesso e mostrei para ele, era fevereiro o prazo, né? E se o Ministério Público tinha dado mais um prazo em virtude das dificuldades que eles estão enfrentando. Estão enfrentando dificuldades. Isso, palavras do Fernando Bins, e eu fiz essa pergunta para ele, tá? Ele disse o seguinte: olha, o Ministério Público nos cobrou desse prazo no dia 6 de março. E estamos juntando a documentação para encaminhar ao Ministério Público, da mesma maneira que estou te expondo a situação aqui. Nesse momento, o Ministério não prorrogou prazo algum. Sobre cascata é isso. Eles estão trabalhando, precisam encontrar proprietários de lotes que moram fora de Horizontina. Existem dificuldades para regularizar esses lotes e fazer a implantação da energia elétrica, da infraestrutura, inclusive da energia elétrica, que gerou todo esse transtorno, como fala aqui abertamente o Fernando Bins, que é o secretário de Meio Ambiente e Planejamento. Tá? Então são essas duas questões que eu quero colocar hoje para vocês aqui. Então são palavras do Fernando Bins, que a gente tem que confiar, ele é o secretário. Não foi possível ir a gravar uma entrevista com ele hoje, porque ontem não teve o programa em virtude da minha saúde, tá? Em virtude da minha saúde. Estou com a saúde, né, mal menos. Então, eu não fiz o programa ontem, mas hoje trago para vocês esta resposta do Fernando Bins em relação à cascata, a regularização dos lotes lá do distrito de Cascata para a instalação da rede de energia elétrica e também de infraestrutura, e também sobre a questão do esgoto na Bela União. São esses dois assuntos que eu trago hoje, sem entrevista, sem imagem, que não tive condições de sair, tá? Mas é isso que eu trago para vocês hoje de Horizontina, essas duas questões.